Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio. Vamos para a segunda parte da aula de manuais de boas práticas da SEDUC. Só fazer uma pequena introdução para vocês. Eu gravei essa aula ontem, né? Estava gravando essa aula e aconteceu que nós tivemos aí um problema no nosso microfone e nós paramos a aula exatamente nesse slide aqui que nós comentamos o quê? As regras para os visitantes, né? Visitantes para onde? De quem, professor? Visitantes lá da cozinha da escola, na área da preparação dos alimentos. Tem que ter toda uma proteção, não é qualquer pessoa que pode ir lá, pode visitar a cozinha. Então, o Manual de Boas Práticas da SEDUC fez questão de dizer regras sobre isso, ok? Então, vamos continuar da onde nós paramos, né? Eu fiquei pé da vida, confesso para vocês, né? Estava gravando bem, a aula estava gostosa pra caramba. E aí, no final, cadê o áudio, né? Mas tudo bem, essas coisas acontecem, a gente tem que estar sempre preparado para essas coisas. Vamos continuar. O próximo ponto, muito importante do Manual de Boas Práticas da Secretaria de Estado de Educação, trata de quê? Trata do relacionamento interpessoal, relacionamento entre as pessoas, né? Isso que ele chamou aqui de relações humanas, né? Mas o correto seria relacionamento interpessoal. Aí eu já aproveito e já faço uma deixa lá para o nosso edital, tá? No nosso edital, tanto para o cargo de apoio quanto para o cargo de técnico administrativo, nós temos lá o módulo de relações interpessoais entre pessoas, né? Então vamos reforçar um pouquinho mais, né? Inclusive o seguinte, o módulo que o professor gravou de relações interpessoais, papo sério com vocês, cara, vocês têm que assistir em todas as videoaulas. Inclusive eu gravei uma super aula de exercícios para vocês. Se vocês assistirem essas videoaulas, eu tenho certeza que vocês ficarão super competitivos, né? Professor, por que é importante? É claro, a cozinha, gente, é feita por quem? Por pessoas. E as pessoas, elas se relacionam. Se o relacionamento é um relacionamento saudável, esse relacionamento saudável vai provocar o quê? Um clima organizacional saudável. Um clima organizacional saudável, com certeza nós teremos o quê? Uma melhor produção, um alimento mais saboroso, um alimento aí com maior carinho, mais nutrientes, com certeza. E, claro, as pessoas felizes fazem as coisas melhores, podem ter certeza disso. Então, a Secretaria de Estado de Educação se preocupa com isso, né? Se preocupa com isso, relações humanas, né? Aqui nós temos, né, uma figura ilustrativa, temos aqui 3 senhoras, isso aqui é um rapaz, né, é o sexo masculino, né? Estão aqui conversando. O que nós podemos perceber aqui, né? Estão fazendo uma reunião, tá? Todo mundo com um sorriso no rosto, né? Observamos o seguinte, isso pode cair alguma questão para vocês com uma figura ilustrativa. Nós observamos o seguinte, que eles devem estar aonde? No ambiente da cozinha. Observe, todos eles com touca, né? Touca faz parte da obrigação, né? Faz parte do uniforme. O uniforme branco também faz parte, né? O IPI. Bacana aí, ó, discutindo papéis aí. Então, ou seja, aqui percebe-se que nós temos um clima organizacional saudável, né? Vamos para o texto. Relações humanas é a conduta comportamental dos indivíduos interagindo no ambiente, seja ele o local de trabalho, em casa, na igreja, aonde cada pessoa tem personalidade própria que influi no comportamento e nas atitudes das pessoas envolvidas, gerando as ações de um grupo todo ou para o bem ou para o mal, para a confusão ou para a construção de boas obras, né? Então está aqui para vocês, né? É exatamente isso, relacionamento interpessoal, né? Importante, cara, importante, né? Aqui são regras de etiqueta, regras de comportamento, né? Nunca se esqueça de dizer, vem comigo, bom dia, boa tarde e boa noite. O que é isso, professor? Isso aqui é o quê? O cumprimento. É o quê? Faz parte da etiqueta profissional, faz parte da etiqueta social, é uma regra de educação, né? Sempre pedir, ó, com licença, né? Com licença, principalmente quando duas pessoas estão conversando e você quer falar com uma pessoa, você tem que pedir com licença, né? Eu peço com licença, até desculpa de interromper,
Tá? Outra coisa importante, ó, uma palavrinha pequena, né? Ó, desculpe-me, né? Desculpa-me, né? Olha que coisa interessante. No Facebook, WhatsApp, Instagram, nas redes sociais, eu estou cansado das pessoas escreverem da seguinte maneira. Eles colocam assim, ó, me desculpa, né? Olha aí, né? E aí, professor? Me desculpa, está errado. Não existe. Como é que funciona, professor? Primeiro, né? Ó, você tem que tirar esse cara aqui, né? Ó, é desculpe-me, ok? Esse aqui é a maneira correta de se escrever, né? Não existe o tal de me desculpa, né? Tá certo? Ah, professor, eu fazia isso, guarda só para você. De hoje em diante você não vai esquecer, tá? Então, o correto é desculpa-me, né? Por favor, muito obrigado, né, El? Senão, por favor, agradece, muito obrigado. Gentileza gera gentileza, né? Então, está aqui para vocês algumas regras de etiqueta profissional que a própria secretaria está trazendo, né? Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Muito importante, relações humanas no trabalho, né? Relações humanas. Humanas porque o quê? São humanos, seres humanos, pessoas, né? Como as pessoas devem se relacionar no ambiente de trabalho, né? Olha aí, espírito de equipe, companheirismo, tá certo? Amizade, profissionalismo. Isso que eu consigo enxergar nessa figura, né? Vem comigo aqui. Né? 6 palavras mais importantes. Admito que o erro foi meu. Olha, admito que o erro foi meu. As 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho, reconhecimento, né? As 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião, né? A capacidade de ouvir as pessoas, né? Isso aí é a tal da empatia, né? As 3 palavras mais importantes. Faça o favor, educação, gentileza, né? As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. A palavra mais importante, nós, né? Então aqui algumas regras comportamentais que a secretaria trouxe, né? A amizade, o carinho e o respeito que temos com as pessoas fazem com que o ambiente de trabalho fique mais agradável. E como é bom estar num ambiente assim. Faça a sua parte, respeite para ser respeitado. Então, aqui, algumas regras comportamentais de relações humanas, relações interpessoais, né? Que está no Manual de Boas Práticas. Tem mais, né? Situações inadequadas para o exercício da função. É claro que o examinador pode querer saber se você sabe quais são essas situações inadequadas. Vamos para o texto aqui, né? Primeira coisa, vamos lá. Não deve manipular alimentos o manipulador que apresentar lesões nas mãos e braços ou gastroenteritis, aguda ou crônica, ou seja, gastro, né? Gastro vem do sistema digestivo, né? Aguda ou crônica, ou seja, diarreia, disenteria, assim como que se estiverem acometidos de infecções nos olhos, pulmonares ou faringes, né? Isso aqui, inclusive, é uma portaria do Ministério da Saúde de 97, que trata da saúde do manipulador de alimentos. Então, nós já falamos disso no passado, estou reforçando para vocês, o examinador pode querer saber isso de vocês. Então, se apresentar lesões, mãos, braços, está com problema intestinal, tá? Diarreia, disenteria, infecções nos olhos, pulmonares, né? Faringites, né? Na garganta, na faringe, pulmão, né? Não pode manipular alimentos, não pode manipular alimentos. Isso aqui é regra. O gestor deve garantir. O que acontece? O que o próximo parágrafo está dizendo? Olha, nós temos algumas situações na escola que a pessoa está com uma situação inadequada para manipular alimentos. Então, o gestor da escola, né, o gestor deve garantir que o manipulador, nessas situações, seja afastado para outras atividades. Olha que coisa interessante, ele será afastado da cozinha e irá trabalhar em outras atividades, olha, sem prejuízo de qualquer natureza. Professor, como assim sem prejuízo com qualquer... Ou seja, ele vai ter a mesma remuneração, vai ter a mesma carga horária de trabalho,
é tranquilo, né? Não pode estar prejudicado, não pode ser prejudicado na sua carreira, porque está nessa situação por causa de uma situação aí que não é da sua vontade, né? Está com alguma limitação de saúde. Ele pode ser mantido na função se o ferimento permitir a desinfecção e a proteção com luva, de forma que não ofereça risco à contaminação dos alimentos. Ou seja, a ideia central é o seguinte: proteger os alimentos, evitar a todo custo a contaminação. Bacana? Ok, vamos lá, né? Aqui uma situação importante. Nesse slide aqui nós vamos tratar de 2 assuntos comportamentais. Primeiro, comportamentos inadequados e comportamentos, atitudes corretas, ou seja, comportamentos adequados. Professor, o que você enxerga aqui? Cara, como a minha cabeça é uma cabeça focada na apologia do concurso público, eu já fico pensando. Ele coloca um comando da questão bacana para vocês, né? E coloca lá uma situação, né? Aí ele fala, marque um comportamento inadequado. O que o cara faz? Ele copia 1, 2, 3, 4. E pega um desse cara aqui, tá? Provar os alimentos em cima das panelas. Como inadequado, você marca a resposta. Ou seja, quando tem esses pontos aqui de alternativas, é potencial questão para o examinador elaborar uma questão. Assim que o examinador pensa. Vamos lá. Comportamentos inadequados. O que você faz com comportamento inadequado? Você tenta evitá-la. Esse comportamento não é permitido. Ok? Vamos lá. Quais são? Provar os alimentos na mão ou com o mesmo utensílio utilizado para mexer as preparações, né? E aí, prof, aqui, provar os alimentos na mão. Tá aqui, ó, a mão. Você pega a colher, coloca na panela e coloca na mão e você faz o famoso, né? Não pode, tá? Isso não pode, é um comportamento inadequado. Ou pior, né? Tá? Ou pior, você pega a colher que está mexendo o alimento e direto na boca, não pode, né? Normalmente o cara não coloca na boca porque queima a língua, né? Então por isso que ele usa a mão. Mas você tem doido para tudo. Então isso aqui não é um comportamento inadequado, não pode, tá? Atenção. Provar alimentos em cima das panelas, não pode provar. Fumar. Tá, professor, tudo bem, não posso colocar na mão, não posso. O que eu tenho que fazer? Tem que pegar um pratinho, tá? Um pires, né? Alguma coisa, coloca lá e depois você prova fora, assim que a etiqueta. Assim que deve ser feito, né? Não pode fumar, comer, tossir, espirrar, cantar, assoviar, falar demais ou mexer em dinheiro durante o preparo de alimentos, ou seja, comportamentos inadequados. De novo, não pode fumar, não pode comer, tossir, espirrar, cantar, assoviar, falar demais ou mexer em dinheiro durante o preparo de alimentos. Tá? Então, são comportamentos inadequados. Agora, atitudes corretas. Quais são as atitudes requeridas no trato do alimento? Trocar o uniforme diariamente e utilizá-lo apenas nas dependências internas da unidade. Então, você tem que todos os dias trocar o uniforme e usar somente na dependência das unidades. Não usar adornos. O que é isso, professor? Brincos, anéis, alianças, pulseiras, gargantilha, fitinha, relógio e piercing. Tá? Não pode usar esse tal de adornos, né? Professor, escreve esse cara aqui que está pequeno. Vou escrever, ó. Esse cara aqui, ó, é adornos, né? Professor, eu nunca tinha ouvido falar isso. Pois é, cara, estudar também é cultura, né? Estudar para concurso também é cultura, tá? Eu aprendi muita coisa estudando para concurso, muitas coisas, né? Outra atitude correta, não usar maquiagem e perfume, não pode, tá? Não pode. Vamos lá, outra atitude, manter os cabelos presos e totalmente protegidos por touca. Então, cabelos presos e totalmente, olha só, totalmente, né? Totalmente, né? Protegidos por touca, né? Touca, né? Faz parte do IPI. Professor, e aí? Obviamente, de concurseiro, né? Vai fazer um concurso de apoio, nível fundamental. Ah, professor, mas eu tenho escolaridade. Sim, mas isso é normal, né? Isso é normal, acontece bastante isso, né?
Professor, o que você quer falar? Quero falar o seguinte, como é que o cara pode cobrar isso aí na questão da touquinha aí? Ele pode colocar 2 figurinhas, né? 2 ou 3 figurinhas lá para você, ilustrativo, em vez de um texto ilustrativo. Um deles coloca a cabeça com o cabelo amarrado, né? Preso, com a touca cobrindo 100% a cabeça. Os cabelos, né? Os cabelos, não a cabeça. E outra figura, o cara com topetinho assim para fora, né? É mais bonito, é mais chique, mas não pode, tá? Então ele pode cobrar isso. A regra é totalmente protegidos por touca. Professor, por que isso, professor? Caso nós vimos que o cabelo cabelo é um potencial aí transmissor de contaminação dos alimentos. Caiu um cabelo no alimento, você tem que descartar o alimento todo. Essa é a regra. Não utilizar o avental de PVC durante o período de cozimento dos alimentos, né? Você não pode usar o avental de PVC. O avental de PVC normalmente é utilizado na limpeza, né? Ok, vamos lá. Não carregar no uniforme objetos como carteira, cigarro, celular, relógio, canetas e etc. Né? Então, isso aqui são os comportamentos aqui corretos, né? Então, gente, ó, importante esse cara aqui, né? Importante. Eu sempre gosto de, além da importância do conteúdo, eu sempre priorizo, né? Claro, vocês que estão aí estudando, mas sempre com aquele foco de quem vai fazer a questão. E o cara que vai fazer a questão não é tão fácil assim. Tá? Então, tem que encontrar o momento certo. Vem cá. Prevenção de acidentes, né? Aí, segurança no trabalho. Aí, assunto de segurança no trabalho. Essa aula aqui serve para todos os cargos, né? Ah, professor, eu não vou fazer concurso para merendeira, para de nutrição. Cara, mas aí tem conceitos aqui que você utiliza para todos. Tem que assistir, sim. Vamos lá. Quando for tirar panelas do fogo, use luvas térmicas para não se queimar. Professor, então o que é aquela luva térmica? É uma luva mais grossona, assim, né? Que tem os 4 dedos assim, né? Aqui em casa tem uma, na minha casa tem uma luva térmica. Então é o seguinte, olha, e você tem que vincular panelas do fogo, qual que é o IPI necessário, luvas térmicas, né? Para quê? Qual que é o objetivo da luva ali para não se queimar? Vem comigo aqui. Ao carregar panelas pesadas, peça ajuda para evitar problemas com a coluna. Então cada uma pega numa alça da panela, ok? Outro, os cabos das panelas devem ficar sempre virados para dentro do fogão. Então, os cabos da panela sempre virados para dentro do fogão. Professor, por que fora? Fora causa acidente. A pessoa passa ali, esbarra, cai a panela a 60 graus Celsius aí, muito quente, provoca queimaduras, além de desperdício, sujeira, aí é só transtorno, né? Sempre verifique se há algum vazamento de gás, muito importante, gás, né? Inclusive, esse assunto gás aqui, dada a especificidade, né? Questão de segurança, o professor preparou uma aula específica sobre gás, que a gente vai trabalhar com os principais pontos que podem ser cobrados de gás na prova. Cuidado quando for desligar os aparelhos elétricos, nunca puxe os fios da tomada, mas tire o plugue da tomada bem devagar, né? O que é isso, professor? Cara, aquele cara está com preguiça de ir lá, baixar, ele vai lá e puxa assim, né? O que acontece? Quando você puxa lá no plugue da tomada, é uma conexão, tá certo? Mecânica, né? Tem um parafuso que você aperta, então ele vai afrouxando, pode dar até um curto, né? Pode perder a conexão. O certo é você ir lá e puxar devagar. Deixe a cozinha sempre organizada, nada no meio do caminho. Correto, né? No meio do caminho, na passagem, você coloca um utensílio, você não pode, você tem que cuidar do seu ambiente de trabalho. Bacana, vamos continuar. Primeiros socorros, né? É claro, nessa parte desse manual de boas práticas da SEDUC, nós temos aí primeiros socorros. O que vem a ser primeiros socorros? Quando acontecer qualquer coisa, né? Tomara que nunca aconteça isso, uma queimadura, algum acidente no trabalho, as pessoas têm que estar preparadas para, naquele momento, prestar o primeiro socorro, que é chamado primeiros socorros. E aqui traz um checklist do primeiros socorros. A cozinha da escola deverá estar equipada
com material necessário à prestação de primeiros socorros. Manter esse material guardado em um local adequado aos cuidados da pessoa treinada para este fim. Claro, tem que ter treinamento. Relação de materiais para a caixinha de primeiros socorros. Pode ter certeza que o examinador pode querer saber isso de você. O que contém a caixinha de primeiros socorros na escola? Primeiro, maleta de primeiros socorros, é uma maletazinha. Caixa de luvas de procedimentos. Ataduras de crepe de 10 a 20 centímetros. Pacote de gases esterilizadas de 7,5 por 7,5 centímetros. Frascos de 500 ml de soro fisiológico a 0,9%. Né? Esparadrapo. Tesoura e pinça anatômica, caixa de curativos, que é o band-aid, né? Termômetro e jogo de talas de imobilização. Então, aqui são os materiais contidos na caixinha de primeiros socorros. Aqui entra no assunto de segurança, né? Então, aí, ó, tá? E aqui serve para toda a escola. Então, a caixinha de primeiros socorros aqui. Vamos lá, né? Dentro desse manual, que a gente está estudando em detalhes, lá tem uma parte que fala da parte nutricional, orientações para uma boa alimentação, né? O que acontece? Este item especificamente eu não consegui enxergar no edital da SEDUC, né? Não consegui enxergar. E aí, professor, aqui fala de proteínas, carboidratos, né? Como é que deve ser composta a alimentação da alimentação escolar, né? Não consta no edital. Então, professor, claro que eu não vou estar ensinando isso aqui para vocês, né? Então, lá só para você ter lá, ó. Aí fala, ó, óleos e gorduras de 1 a 2 porções, açúcar e doces, 1 a 2 porções, né? Leite e produtos lácteos, né? 3 porções, hortaliças de 4 a 5 porções, cereais, né? Então aqui nós temos aqui a pirâmide alimentar da escola, né? Então não vou explicar em detalhes porque não está no edital. Professor, mas e aí, professor, o que eu devo fazer? E aí eu oriento vocês, né, a você fazerem o seguinte, oriento vocês darem uma lida depois em casa, né? Eu não vou explicar porque não está no edital. Tá? Só nível de curiosidade, dá uma leiturazinha, 2, 3 páginas só. Ok? Vamos para um outro assunto, né? Um outro tópico aqui, ó. Instalações físicas. É claro que essas instalações físicas é o quê? É do ambiente escolar, especificamente da cozinha, né? Como é que deve ser a estrutura. Mas esse assunto também está relacionado lá à manutenção de infraestrutura. Está aí, né? Porque você vai dar suporte às instalações físicas, né? Então, nós temos os eletrodomésticos, os imobiliários, né? E tem a parte também aí de equipamentos também, né? Vamos ler esse cara aqui. Tá, esse aqui pode cair na prova. Vem comigo aqui. As orientações abaixo descrevem a estrutura física de toda a área do serviço de alimentação e nutrição escolar. Cozinha, despensa, refeitório e vestiário, de acordo com a Resolução 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós iremos ver as instalações físicas, olha só, da cozinha, despensa, tá? Não é dispensa, dispensa é de dispensar, você está dispensado, não precisa mais trabalhar. Então, aqui é despensa, refeitório e vestiário, né? Vamos lá. A edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da preparação de alimentos e facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlado, independentemente, não comum a outros usos. Então, aqui nós temos aqui, inclusive, um POP, o POP 4, vai cuidar do fluxo de pessoas a acesso às informações. Esse POP, só recordando, esse POP aí chama-se Procedimento Operacional Padrão, né? É o POP 4 e nós iremos trabalhar na próxima aula, em seguida, assim que eu terminar essa aula, todos os 15 POPs, que também pode ser potencial. Então, vamos lá. Instalações físicas, né? Primeira, piso.
como é que deve ser o piso? Tá? O piso deve ser de material resistente ao trânsito, porque ali tem um fluxo de pessoas, um fluxo de pessoas elevado, impermeável, lavável e antiderrapante. Não possuir frestas e de fácil limpeza e desinfecção. Os líquidos devem escorrer até os ralos. Ou seja, tem que ter uma queda para os ralos, né? O que mais acontece, eu já vi isso muito, né, na casa das famílias, né? Banheiros, né? O cara vai lá fazer o ralo do banheiro, do chuveiro principalmente, e ele não coloca a queda para o ralo, ele coloca a queda para o outro lado. A pessoa tem que ficar sempre com o rodo, né? Devem ser do tipo sifão ou similar e com dispositivo de fechamento. Olha que coisa interessante que diz aqui, gente. Então, o ralo tem que ter dispositivo de fechamento. Professor, o que é isso? Aquele ralo que tem uma frestinha assim, ó, você fecha ele, né? Por quê? Porque o ralo vai para o esgoto, né? No esgoto nós temos aí insetos, baratas, muitas contaminações, você tem que fechar. Você abre ali quando vai fazer a limpeza do ambiente. Tá? Detalhes, cara, esses detalhes que caem em prova. Você tem que ter uma percepção, você tem que saber estudar para concurso, senão não vai para frente. Esses detalhes aqui que são cobrados, não pode ler de forma mecânica, né? É a melhor maneira você ler discutindo, né? Então aqui nós falamos característica do piso. Qual que é a característica do piso? Ele tem que ser material resistente, impermeável, lavável e antiderrapante. Não pode ter frestas. O que é isso? O rejunte do piso tem que ser bem próximo, bem juntinho, bem rejuntado, bonitinho, né? Fácil limpeza e desinfecção, né? Os líquidos devem escorrer até os ralos, ou seja, a queda do piso. E o sifão, ou similar, deve ter dispositivo de fechamento. Parede, claro, né? Aí você observa que tanto o piso, a parede, quanto o teto do forro são estruturas físicas já apropriadas para o ambiente da cozinha, da manipulação de alimentos, né? Parede deve ser revestida de material liso, impermeável e lavável, e de cor clara, sem frestas e fáceis de limpar e desinfectar. Os ângulos entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto devem ser abaulados para facilitar a limpeza. O que é esse tal do abaulados, né? É aquela curva infinita, né? Ó, que é, né? Então nós temos aqui normalmente, né? Ó, né? Isso aqui é o normal, né? Como é que seria? Seria, em vez de ser assim, ó, há um enchimentozinho aqui, ó. Tá? Para quê, professor? Porque a água bate, né? Aqui também. Você injeta água, a água vai escorrendo, né? Fica fácil manutenção, né? Limpeza, desinfecção. Teto e forro. Deve ter acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara e em bom estado de conservação. Pode ser utilizado material em PVC ou alvenaria. Entre paredes e o teto não devem existir aberturas que propiciem a entrada de pragas, né? Então, ou seja, tem que ser um ambiente fechado, né? Olha aí, inclusive, né? Se você seguir essas regras aqui, a sua escola não vai ter problemas com a vigilância sanitária. E todas essas regras aqui estão em acordo, tá? De acordo, né? Aliás, está em acordo, perdão, com as regras da vigilância. Portas e janelas também têm especificações específicas. As portas devem ter superfície lisa, né, de cor clara, de fácil limpeza, ajustadas aos batentes de material não absorvente, com fechamento automático, mola ou similar, de borracha de vedação na face interna e inferior. As janelas devem ser protegidas por tela de malhas de 2 milímetros, removíveis e de fácil limpeza, e de bom estado de conservação. As janelas devem ser colocadas na metade superior da parede e ou protegidas de modo a não permitir que os raios solares incidam diretamente sobre os alimentos ou equipamentos mais sensíveis ao calor. Então, ou seja, janelas especiais e portas especiais. Tá? Então, portas especiais. Janelas, ó, primeira coisa, malhas. Né? Malhas de quê? Malhas de mosquito mesmo, né? Ó.
de 2 milímetros, né? Ela tem que ser removida, por quê? Vai remover para fazer a limpeza, a lavagem dela, né? A posição da janela na parede também aqui, o manual traz a posição do meio para cima. A janela tem que ficar numa posição de proteção do sol, porque o sol não pode incidir sobre principalmente alimentos perecíveis. Por quê? Se incidir sobre alimentos perecíveis, né, o sol, o grau de contaminação vai aumentar muito, porque vai aumentar a temperatura. E a temperatura é um fator fundamental para o controle da contaminação. Então, você vai controlar a contaminação, principalmente controlando a temperatura. Iluminação. As cozinhas devem ter iluminação natural ou artificial, que possibilitem a realização dos trabalhos e não comprometa a higiene dos alimentos. A fonte de luz artificial deve estar localizada de forma a propiciar boa iluminação para a efetividade do trabalho. As lâmpadas e as luminárias devem ter proteção contra a explosão e quedas acidentais. A iluminação não deverá alterar as características sensoriais dos alimentos, cor principalmente, né? Por quê? Porque de acordo com a iluminação você muda aí algumas cores de alguns alimentos. Então, iluminação especial, portas e janelas especiais, né? Ventilação e sistema de exaustão e sucção, né? Muito importante. Por quê, professor? Porque na cozinha, na área de nutrição, você está trabalhando com temperaturas, né? Então existe muito vapor, muito ar contaminado. Então esse ar tem que circular, ele tem que ser sugado para fora daquele ambiente, né? Ok, né? Até para controlar a temperatura da própria cozinha. Então tem o quê? Regras específicas para isso também. As cozinhas devem dispor de uma ventilação adequada, de tal forma a evitar o calor excessivo. Então tem que ter uma ventilação adequada. A condensação do vapor, tem muito vapor, claro, né, das panelas principalmente, o acúmulo de poeira. Deve ter também a finalidade de eliminar o ar contaminado. Então essa ventilação é para tirar o ar contaminado, né? A direção da corrente de ar nunca deve vir de um local sujo para um local limpo, né? Então não pode ter um local sujo. Então você tem que ter isso na hora de projetar a ventilação, você tem que estar projetando aí a corrente de ar. Detalhe, questão de concurso. Nunca de um local sujo para um local limpo. Por quê, professor? Se está um local sujo e tem um local limpo, bate o vento, bate a circulação, a corrente de ar, ele vai carregar a contaminação, a sujeira do local sujo para onde? Para o local limpo. Então a pessoa vai ficar limpando o dia inteiro limpando, né? Sistema de exaustão, sucção, né? Deve proporcionar a sucção de vapores e gorduras originados do preparo dos alimentos. As coifas também devem ser instaladas sobre os fogões. Então, sobre todo o fogão, há necessidade da instalação da coifa, né? Instalações elétricas também têm que ser apropriadas. Aqui há um consumo de energia elevado, né? As instalações elétricas devem ser embutidas ou protegidas por tubulações externas e integras de tal forma a permitir que, quando a higienização do ambiente for realizada, não haja prejuízo desses materiais. A instalação elétrica não deve proporcionar a entrada de pragas. Então, também tem que ter todo um sistema de proteção da rede elétrica, né? Vamos aqui, estamos terminando. Área de destinação de resíduos sólidos e líquidos, né? Vamos lá, professor, o que significa resíduos, né? Resíduos. Não, resíduos, claro, você sabe, né? Resíduos aquilo que é a sobra, que não vai ser utilizado, né? Tá certo? As sobras. Normalmente, né, vou colocar aqui entre aspas, tá? Lixo, né? Nós chamamos aí vulgarmente como lixo. Então, área de destinação, aonde que nós vamos destinar esse resíduo, esse lixo. E lembrando que nós temos dois tipos, né? Nós temos resíduos sólidos e líquidos, né? Gordura, tá lá, né? Fritura, né? Um resíduo líquido, né? Sólido, casca dos vegetais, é um resíduo sólido, né? Resíduos são materiais a serem descartados. Vamos lá, de novo. O que você faz com o resíduo?
Primeiro, eles são o quê? Descartados, oriundos da área de preservação de alimentos. Eles tornam-se um problema quando são acumulados por meio do ambiente ou mal cuidados. Nessas condições, provocam mau cheiro, poluição, desenvolvimento de micro-organismos, bactérias, vermes, etc., causadores de muitas doenças. Então, nós temos que ter todo um trato sobre isso. E o trato sobre isso, né, especificamente, está aqui, ó, ver POP, item 9, item G, aliás. A lixeira, que ficará na área de produção, deve ter a tampa acionada por pedal, olha o detalhe, lixeira específica por pedal, para você não tocar as suas mãos na lixeira, porque ali na lixeira, em qualquer momento da lixeira, qualquer lugar da lixeira, tem aí um grau de contaminação por bactérias e micro-organismos altamente elevado, um número gigante, né? Sendo forrado por um saco de lixo. Então, você não pode jogar o resíduo diretamente na lixeira, tem que ter um saco de lixo. O lixo, ao ser retirado, deve ser armazenado em local fechado, ou seja, local fechado, você tem que ter um telhadinho bonitinho, de forma a evitar que atraia vetores e pragas, né? Então, tudo bem acondicionado, tem que tratar muito bem o seu resíduo, né? Vamos voltar nesse assunto lá no POP 3, item G. Pronto. Outro item, instalações sanitárias. Professor, o que são as instalações sanitárias? São os banheiros, né? São os banheiros. A escola deve possuir instalações sanitárias específicas às merendeiras e separados por sexo. Então, você tem que ter um banheiro para as merendeiras do sexo, merendeiras, claro, sexo feminino, e as merendeiras do sexo masculino, um para cada. Deve ter vasos sanitários com tampa, assento, né, com assento, tampa, na proporção de 1 para cada 20 colaboradores. Parou. Olha só. Olha aqui, número. Olha aí, um vaso para cada 20 colaboradores, né? Tá? 20. Ó, e nesse banheiro, esse sanitário, tem que ter, olha assim, vaso, pia, chuveiro com água fria e água quente, papel higiênico, lixeira com tampa acionada por pedal, sabonete líquido, e o sabonete não é qualquer sabonete, olha a questão de prova aqui, ó, bactericida, ok? Toalha de papel não reciclado, né? Ou seja, usou papel, vai para a lixeira, né? Aqui, ó o pedal aqui da lixeira, papel higiênico, né? Um assento aqui, tá? Ó, o sabonete aí especial, bactericida, né? Ó, aqui, ó, a figura aqui, ó, é o papel, né? Papel, é o toalha de papel não reciclado. Olha aqui, uma pia específica, o vaso sanitário, o chuveiro, né? O chuveiro, tá? Outro sistema higiênico, seguro para a secagem das mãos, né? Tem que ter um seguro para a secagem das mãos. Deverão ter paredes divisórias separando o vaso sanitário do chuveiro, né? Então aqui tem que ter uma parede aqui, ó. Aqui está a parede aqui, nesse aqui está colocando ilustrativo, né? Tem que separar. Então, ou seja, o vaso sanitário não pode ficar, tem que estar separado do chuveiro, né? As portas externas devem ter sistema de fechamento automático e não ter comunicação com a área de manipulação de alimentos ou refeitório, ou seja, refeitório. Esse banheiro não pode ter contato, a porta não pode ter de contato da cozinha. Olha que questão de concurso legal, né? Por quê, professor? Porque aqui vai ter produção de bactérias, né, cara? Resíduos, né? Contaminação. Ela tem que ficar fora deste ambiente. Pia para a lavagem das mãos. Também, no manual, tem uma especificação para isso. Deve existir pia exclusivamente para a higiene das mãos, na área de manipulação de torneira fácil, de fácil acionamento.